São 3 orientações práticas que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja de Filipos, para ajudá-los a não viver ansiosos. Primeiro, orar corretamente. Veja só, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, o porém estabelece o contraste e mostra como não viver ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em vez de viver ansioso, ore, diz o apóstolo Paulo, faça conhecida diante de Deus, ou faça conhecidos diante de Deus os seus pedidos. O que está preocupando você? O que está angustiando você? Leve isso diante de Deus em oração. Torne conhecido de Deus o motivo da sua ansiedade. Não é que Deus não sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele quer que você diga. Ele quer que você se aproxime dEle e faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, aquelas coisas que lhe atormentam, que lhe tiram a paz, que lhe angustiam, por menores que sejam. Menores que sejam. Então, em vez de ficar ansioso, traga o motivo da ansiedade diante de Deus. E faça isso através de 3 coisas. Ele diz aqui, através da oração. A oração é o termo grego mais comum para esse tipo de exercício espiritual ou de disciplina espiritual. Se refere a todo tipo de pedido que você faz com Deus. Falar com Deus simplesmente. Depois ele usa súplica, que aí já é mais específico. A súplica é feita por alguém que está no fundo do poço, que já perdeu esperança, e que confia de que a pessoa a quem ela se dirige pode resolver ou resgatar. E é um pedido de alguém que não impõe condições nenhuma, é uma súplica. É uma palavra tão clara que nem precisa esclarecer, né? Todo mundo sabe, súplica é mais forte do que orar. Na oração você pode conversar com Deus e dizer, Senhor, eu vim aqui para te dizer o seguinte, eu estou preocupado porque pode ser que amanhã meu chefe vai tirar o meu emprego, uma vez que a empresa está fazendo aí está atualizando o tamanho dela diante das circunstâncias. Então, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu estou preocupado. Isso aí, você fazer conhecida diante de Deus a sua angústia através da oração. Súplica é assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu dependo disso, Senhor, para sustentar minha família e os meus filhos. Senhor, não permita que isso aconteça. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Socorre, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Faz alguma coisa como o Senhor prometeu. Não sei se deu para ver qual é a diferença entre oração e súplica, mas é mais ou menos isso. E tem uma terceira coisa, tem um terceiro tipo de oração que Paulo diz aqui, que ele usa, que está ainda no verso 6, ações de graças. Gratidão. Eu não conheço nada melhor para combater a ansiedade do que ações de graças. Ou seja, simplesmente dizer a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Porque olha para trás, veja as outras vezes em que Deus libertou você, Deus livrou você, Deus lhe atendeu, como Ele abriu uma porta, como a coisa não era tão ruim como você pensava, você assustado, você preocupado, você angustiado, e no dia seguinte, não foi como eu temia. Quantas e quantas vezes Deus cuidou de você antes? O problema do ansioso é que ele sofre de amnésia, perda de memória. Ele só consegue pensar no futuro, coisas ruins, mas ele não tem memória, ele não lembra. Esse é o problema do ansioso. O foco dele é o amanhã e ele esqueceu o ontem. Onde Deus livrou, Deus protegeu, Deus proveu, Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Por isso que está aqui dizendo, em vez de viver ansioso, você faça conhecida diante de Deus a sua necessidade pela oração discursiva, pela súplica, que parte do fundo do coração, e com ações de graças do tipo assim, Senhor, me lembro, não estou sendo ingrato não, Senhor, mas eu me lembro que o Senhor me livrou. Olha, muito obrigado pela vida, muito obrigado por isso, sai contando todas as bênçãos. Sai dizendo a Deus tudo que Ele já deu para você. E no próprio ato de fazer isso, você vai se sentir melhor. Você vai sentir aquilo que Paulo diz aqui. Olha a promessa que ele faz aqui no verso 7. No verso 6, não ande ansioso, mas
Informe a Deus dos seus pedidos, pela oração súplica com ações de graças. E olha a promessa do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. Se você orar corretamente, se você, em vez de ficar ansioso, focado no futuro, você se lembrar do que Deus fez, suplicar a Ele com base nas suas promessas e informá-lo pela oração, a promessa é essa. Não que Deus vai resolver necessariamente todos os seus problemas. Notou aqui? Ele não está dizendo, Deus então vai resolver todos os seus problemas. Não, ele está dizendo que Deus vai lhe dar um estado mental, espiritual, emocional apropriado ao cristão no meio das circunstâncias, como Paulo estava preso lá em Roma, mas ele gozava paz apesar das suas cadeias. O que ele promete é que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. A paz de Deus é a paz que procede de Deus, e aqui é importante fazer a distinção entre paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus, todo crente tem, a vida toda, o tempo todo, ansioso ou não, angustiado ou não, ele tem paz com Deus. Paz com Deus significa que Deus não está mais em guerra conosco e que Ele se reconciliou conosco. E isso é o resultado da justificação. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5 e no início do capítulo 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E no capítulo 8 ele diz, não tem mais qualquer condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo, você tem paz com Deus, você está em paz com Ele. Mas nem sempre nós temos a paz de Deus, que é o sentimento que procede de Deus, de que nós estamos tranquilos, que nós estamos bem e que nós nos sentimos alegres. Paz com Deus todo crente tem e deveria ter. E é dessa paz com Deus que se origina a paz de Deus. Ele nos dá a sua paz, ele nos dá essa sensação de tranquilidade, de alegria, de gozo, que segundo o apóstolo Paulo aqui, funciona como que excede todo o entendimento. Ou seja, é tão profundo isso que excede a nossa capacidade de compreender e de descrever. Em momentos de crise, momentos de dificuldade, você recorreu a Deus, você suplicou, você buscou a Deus e de repente aquela paz, aquele sentimento gostoso encheu o seu coração e descansou sua mente. Você encontrou, então, descanso para o seu coração atribulado e aflito. E é um tipo de experiência que você não consegue descrever, porque ela ultrapassa a nossa compreensão. E, de fato, nós estamos lidando com um Deus que ultrapassa a nossa compreensão. Portanto, nem sempre nós conseguimos dimensionar as coisas que acontecem no relacionamento com Ele. Paulo promete que a paz de Deus, essa paz que desafia a compreensão, que vai além do que a gente pode descrever, essa paz vai guardar o nosso coração. Se em vez de você viver ansioso, você aprender a orar e trazer diante de Deus os seus pedidos pela oração, súplica e ações de graças, a paz que Deus manda vai ficar plantada como uma sentinela na entrada da tua mente, do teu coração, e não vai deixar a ansiedade entrar. A paz de Deus vai funcionar como uma sentinela armada ali, e não vai entrar ansiedade, não vai entrar preocupação, não vai entrar inquietação, porque procede de Deus. E, veja o final do versículo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que isso significa? Significa que os argumentos da paz que procede de Deus para aquietar o nosso coração, todos eles se centram em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o meu coração em Cristo, por isso que eu tenho paz. E em que sentido isso funciona? Deus me lembra, olha, eu dei o meu filho por você. Se eu dei o meu filho por você, será que eu não posso dar outras coisas? Se eu ressuscitei Jesus Cristo de entre os mortos, será que eu não posso ressuscitar você? Se eu lhe dei vida aqui nesse mundo, não posso lhe dar a vida eterna em Cristo Jesus? Todos os argumentos da Bíblia para nos manter em paz, eles são em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso mediador entre nós e entre Deus e nós. É através dele que vem essa paz com Deus
e a paz de Deus. E é por isso que quando nós oramos corretamente, dizendo a Deus o que estamos passando, suplicando a Ele com ações de graças, a paz de Deus enche o nosso coração. E aquele guarda armado, ele vai apontar para Cristo, dizendo: aqui está a razão e a fonte da sua paz e do seu coração. Não é verdade que você tem andado ansioso exatamente porque você não ora? Lembra a última vez que você chegou diante de Deus e abriu seu coração, passou o fardo para Ele, com súplicas, com ações de graças em oração? Você vive ansioso porque você ora pouco ou ora da maneira errada. Ora da maneira errada. Mas com certeza, se você trouxer diante de Deus a sua ansiedade, pela oração, súplica e ação de graças, a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém?